o chefe da seção de física da ETH, e foi o cara que montou, junto com o pessoal da Siemens, né? Foi quem montou o laboratório de física da ETH, que era, na época, o melhor laboratório de ensino de física na Europa, né? Foi o Weber, tá certo? E aí, o Weber era examinador, era um dos examinadores, né? E o Weber convidou, o Einstein foi reprovado, né? Então, né? Reprovado, aluno ruim. Ele convidou o Einstein, ele falou para ele, se você ficar aqui em Zurique, você pode assistir minhas aulas, que são aulas dadas para alunos do segundo ano da faculdade do ETH. E ele convidou o Einstein para assistir as aulas dele. Duas coisas, era para o segundo ano. Segundo, era proibido, pelo regulamento da ETH, que um aluno que fosse reprovado, que assistisse, era proibido ele assistir aulas obrigatórias, curso obrigatório do ETH. Era proibido. E, no entanto, como o Weber era uma pessoa importante, ele quebrou esse protocolo e permitiu que o Einstein assistisse às aulas dele, do curso dele, como ouvinte. Tá? Tão impressionado que ele ficou com a prova do Einstein. Né? Mas, no entanto, o Herzog, que era o diretor geral, o Weber era o chefe do departamento que a gente chamou de departamento de física, né? Lá chamava seção 6A. O Herzog, que era o diretor da ETH, pelo contrário, sugeriu que o Einstein, ao invés de aceitar o convite do Weber, sugeriu que o Einstein fosse concluir o segundo grau. Conclua o segundo grau e você, o ano que vem, volta e entra aqui tranquilamente, pela lei. E sugeriu que ele fosse para uma universidade em Aarau, que ali a fotografia da escola, fazer o segundo grau. Bom, então o Einstein foi para lá. Foi lá em Aarau que ele levantou aquela questão da onda. E foi lá em Aarau que ele, né, estudou com muito afinco e tal. Ele chegou lá já na metade do segundo semestre. Chegou lá no segundo semestre. Era mais novo do que todo mundo. E nos exames finais foi o melhor aluno da turma. E esse é mau aluno, que o pessoal diz que é, tá certo? Bom. Aí ele foi para Aarau. E isso aquilo é a escola, e aqui é uma fotografia da turma do Einstein, lá em Aarau. Né? Então, veja bem, bom, agora aqui está o documento que enganou os biógrafos de antigamente. Tá certo? É nesse documento que o pessoal rateou. Veja aí, se você olha essas notas, você diz que é um aluno ruim, não diz? Ele tirou 1 em aritmética, tirou 1 de novo em geometria, depois tirou 6, tirou 3, tirou 4, tirou 2. Tirou entre 1 e 2, entre 2. Isso é um aluno vagabundo, né? Tá certo? Bom, qual é o problema? O problema é que as notas na Alemanha e na Suíça eram de 1 a 6. 6 é 10. 6 é 10, tá certo? Bom, é pior do que isso, para enganar o pobre dos biógrafos, é que, e esse é o único documento que eu conheço do Einstein, portanto, que está depositado nos Collected Papers, que é o primeiro documento que tem notas do Einstein. Depois a gente vai ver outro na ETH. É o primeiro documento, não existe notas do Einstein anterior, publicado, conhecido, anterior a isso aí. Bom, agora, para atrapalhar mais a vida dos biógrafos, em Aarau, eles decidiram, e ninguém sabe, não existe registro, razão para isso, nos documentos, ninguém sabe por quê, em Aarau decidiram que entre 96 e 97, eles mudaram a ordem. Então, antes era de 1 a 10, de 1 a 6, e depois eles viraram de 6 a 1. Então, aí como é que você, né? Claro, você sabe isso, está escrito lá. Mas se você só olha os documentos, como é que você vai concluir que eu estou dizendo é verdade? Tá certo? Aí você sabe por onde? Pelo seguinte, olha aqui, ó, o Einstein, todo mundo sabe, e ele se orgulhava disso, era um belo violinista. Tocava muito bem violino, tá certo? Então, a nota dele de violino deveria ser a nota máxima, tá certo? Então, ele tirou, cadê o violino? Ele tirou música 1 e 2, e no outro semestre 5 e 6. Então, ele tirou 10 num e 10 no outro, tá certo? Então, a primeira parte, a nota era de 1 a 6, sendo 1 a nota máxima, e no semestre seguinte, era de 1 a 6, sendo 1 a nota mínima, tá certo? Então, isso deu nó na cabeça dos biógrafos,
Tá certo? Então, muita gente diz que o Einstein era um mau aluno por causa dessas notas aí, tá certo? E a razão é essa aí, ok? Muito bem. Então, ele só tirava perto de 10 lá na escola, só perto de 10. Tá? Aí, aqui tem o exame final, lá de Aral, tá certo? Então, a geometria, 6, né? Outra geometria, que eu não sei, geometria descritiva, 5, física entre 5 e 6, química, 5, tudo assim, as notas dele. Isso aí é a nota máxima, tá certo? Isso é o certificado dele do exame final. Né? Então, o seguinte, e esse foi o período mais feliz da vida escolar do Einstein, dito por ele. Né? O período mais feliz da vida dele, dito por ele. Então, ele era aluno bom quando queria ser aluno bom, tá certo? Vamos ver um fato histórico para reforçar isso que eu estou dizendo. Ele era bom aluno quando queria ser bom aluno, tá certo? Ele entra na faculdade. Agora ele entra legalmente, porque ele tem o 2º grau, não precisa nem fazer exame, entrou direto. Né? Aí, aqui tem bom, na ETH, naquela época, os alunos tinham algum regimento. Então, os alunos tinham que fazer alguns cursos, tinham que fazer algum outro eletivo, mas não era como hoje é para a gente, né, no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, né, que cada disciplina tem várias provas, aí você é aprovado. Não, você faz a disciplina, você é obrigado a ter frequência, a avaliação é dada no conselho de professores, portanto, a frequência conta um pouco. Aí, esse aluno é muito relapso, não vem, então, tasca 0 aqui, sei lá. Então, coisa desse tipo podia acontecer. O fato era o seguinte, o aluno era obrigado a fazer um exame intermediário, geral, um exame assim, de vários dias, né? Um exame intermediário e depois um exame final. Na metade do segundo, eram 4 anos de curso. No final do 2º ano, fazia um exame intermediário, se fosse aprovado, ele tinha permissão para seguir. Se não fosse, ele teria que repetir algumas coisas. Bom, e depois faria o exame final ao final do 4º ano. Então, aqui tem as notas, entraram 11 alunos, nem todos fizeram o exame, porque nem todos se achavam em condições de fazer, a pessoa se inscrevia para fazer o exame, não era assim, era obrigada a fazer, não se inscrevia para fazer, você só passava aí adiante quando passasse no exame, mas a pessoa tinha o direito de se inscrever ou não. Né? Bom, então, os alunos que fizeram o exame intermediário, está aqui, as notas estão aqui, tá certo? A nota média está aqui. O Einstein teve a maior nota, 5,7. Tem um sujeito aqui que você conhece, porque da área, né, eu conheço, agora eu fui apresentado, eu sei que ele é lá, o Grossman, Marcel Grossman. O Marcel Grossman virou um grande cosmólogo importante, existe uma escola internacional, Marcel Grossman. Então, o Marcel Grossman tirou uma nota menor do que a do Einstein. O Marcel Grossman tinha 2 propriedades importantíssimas, muito boas para o Einstein. A gente vai ver depois. Anotava tudo, o caderno do Marcel Grossman era tudo, porque todo matemático tem essa mania de anotar tudo direitinho, né? E ele era mais matemático do que físico. Então, os cadernos dele eram os cadernos dele que o Einstein, no final, estudou no exame final. E depois era filho de um pai muito rico, riquíssimo. Foi o pai do Marcel Grossman que deu o primeiro emprego do Einstein. Então, ele tinha 2 propriedades importantes para a vida do Einstein. Né? Bom, mas então, no exame intermediário, o Einstein teve a melhor nota da turma, tá certo? Aí, o exame final, o Einstein quase reprovado. No exame final, lá era o seguinte, então está lá, o pessoal, o Marcel Grossman ficou com média 5,3, o Koros, que é um matemático, né, mas não ficou conhecido na física matemática, né, tirou a melhor nota, tinha que ter nota acima de 4 para ser aprovado. O Einstein ficou com 4,91. E a Mileva Maric, está Maric aí porque é o sobrenome, a Mileva Maric é a primeira mulher do Einstein. Naquela época não era mulher. Era namoradinha já. Foi reprovada. Tirou 4, foi reprovada. Ela fez um 2º exame, foi reprovada de novo. Né? E eu vou contar um parênteses aqui, porque eu vou contar uma história. A Maria Beatriz, eu escrevi um artigo para 0 Hora, lá em Porto Alegre, sobre essa história da mulher. Porque essa história, o Einstein copiou muito dela, a Mileva fez os cálculos da relatividade para o Einstein, isso está aí, fez isso, fez aquilo, foi ela que fazia tudo. Isso é mentira, tá certo? Bom, não é mentira. Não existe comprovação em nenhum documento disso. E a Folha de São Paulo publicou uma matéria aqui sobre umas cartas que descobriram, né, alguns anos atrás, e eu escrevi um artigo para 0 Hora sobre isso, e contando os fatos históricos, e dizendo que ela tinha sido reprovada nos 2 exames, já chegou, né, nem chegou. Quando ela fez o 2º exame,
que ela foi reprovada, ela estava grávida de uma filha que eles tiveram antes do casamento. A Liesel, que ninguém conhece. Bom, essa é outra história. Se tiver tempo depois, a gente fala, é outra história. Mas ela estava grávida, né? Bom, e eu escrevi um artigo que ela tinha sido reprovada, e uma colega nossa, que trabalha em relatividade, a Maria Beatriz Gay, que é feminista, e aí veio para cima de mim, me deu uma esculhambação no restaurante lá do Instituto, né? Porque eu não sabia o que era uma mulher estar grávida de 3 meses, porque ela foi reprovada, porque... Bom, enfim, mas então, não discuti com ela isso, né? Mas, enfim, ela foi reprovada 2 vezes. Então, o Einstein teve a pior nota dos que passaram, né? Dos que passaram, ele teve a pior nota, tá certo? A gente sabe por quê isso, ok? A gente sabe por quê. Por quê? Porque é o seguinte, quando ele estava na metade do 2º ano, ele começou a se decepcionar com os professores da ETH. A ETH era e ainda é uma das melhores escolas politécnicas da Europa, tá certo? Ainda é hoje, tem vários prêmios Nobel saídos de lá. Mas o Einstein achava os professores muito atrasados. Por exemplo, ele detestava que os professores davam aula lendo livros. Vocês imaginam uma pessoa lendo Halliday, blá, 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 blá. Então, ele dava lendo livro. Depois, nenhum professor tratava da literatura contemporânea, que o Einstein já sabia na época. Então, o Einstein abandonou as aulas. Ia para o laboratório, ficava fazendo experimentos, e ficou lendo as coisas que os professores não davam em aula. Tá certo? Então, o que é que ele fez? Então, tem as leituras que não estavam. Então, o que é que ele fez? Aí ele leu todo esse pessoal aqui, que hoje faz parte da história da física, todo mundo que faz física já estudou isso em algum dos cursos, tá certo? Então, tudo é gente, o pessoal da termodinâmica, tá certo? Kirchhoff, bom, termodinâmica e eletricidade também. Ó. O Helmholtz e o Boltzmann, né? Esse aqui é manuscrito do Einstein, tá certo? É um ciclo de Carnot de uma das aulas do Einstein. Eu vou mostrar daqui a pouco. E o Max, o Hertz e o Lorentz, com quem ele leu, de quem ele aprendeu várias coisas sobre eletromagnetismo. Termodinâmica, eletromagnetismo, veja bem, isso ele estava lá sozinho estudando isso, tá certo? Termodinâmica, eletromagnetismo, relatividade, em 1905. Certo? Então, quer dizer, ele vinha caminhando para isso. Isso é 1897, 98. E aí... Ele abandonou, por isso que ele abandonou, e aí, por isso que ele tirou uma nota, né? Ele não assistia às aulas, os professores detestavam ele, porque ele era um aluno relapso, tá certo? Então, o que é que interessava de fato na ETH? Por que a gente disse que interessava? Porque, por exemplo, o que é que sobreviveu? O Einstein não era de fazer anotações muito cuidadosas, né? No exame final, aquele que ele tirou 4,91, ele estudou com os cadernos do Marcel Grossmann. Tá certo? Foram os cadernos do Marcel Grossmann que salvou a vida dele. Ele estudou com os cadernos do Marcel, ele agradece várias vezes nas cartas dele, ele comenta sobre isso. Bom, isso é fato. Então, o que é que sobreviveu daquela época de estudante da ETH? Está lá nos documentos do Einstein, tá certo? Sobreviveu isso aqui. As aulas, esse aqui do lado são os manuscritos, o caderno que o Einstein escrevia, tá certo? Então, o Weber, aquele lá, que convidou ele, que aceitava que ele assistisse às aulas como ouvinte, né? Ele deu um curso de 2 semestres e o Einstein assistiu. E o Einstein, muito entusiasmado, assistiu às aulas dele. Ele dava boas aulas, né? E o Einstein estava interessado que ia fazer a tese de doutorado com ele, né? Então, anotou tudo com muito cuidado. O Einstein, de bobo, não tinha nada. Ele era muito interesseiro, tá certo? Quando ele sabia, né? Quando o negócio na Alemanha estava ruim, a gente se descobriu depois que o dinheiro dele não estava lá na Alemanha, estava na Suíça, estava na França, ele pegou tudo que dinheiro que ele ganhava, ele mandava para fora. Quando o Hitler tomou conta que ele saiu, ele não tinha dinheiro lá, estava tudo fora. Então, ele era muito interesseiro. Quando ele viu que esse cara podia ser o orientador dele, ele assistiu às aulas, anotou os cadernos, então tem todas as anotações aí, né? A gente vai ver que depois que o final dessa vida deles dois é trágica, né? Trágica. Bom, então, está aí as anotações foi com... Né? Então, está tudo. Então, está lá. Tem eletricidade, tem termodinâmica, né? Tem eletromagnetismo, tem capilaridade. É um curso de física geral. Digamos, uns 4 volumes. Eu estou falando do Hadley, que é o livro que a gente mais usa. Então, uns 4 volumes do Hadley, uma coisa assim. Acontece que... Bom, então, isso é sobrevivência. Isso é o que na ETH importava para o Einstein.
porque é a única coisa que ele teve o trabalho de abrir um caderno. Depois disso, a gente sabe, não está claro no caderno, mas os historiadores que analisaram estão convencidos de que uma parte daquele caderno era um curso do Minkowski. Quem é da relatividade sabe de quem eu estou falando, o sujeito que fez grande parte da matemática da relatividade. Então, era um curso do Minkowski, que lá no caderno não está claro, mas o pessoal analisou que aquilo não era curso do Weber, e eu acho que era tão esculhambado, né, era tão relaxado, que ele botou no mesmo caderno. Né? Isso é verdade. Ninguém pode dizer, eu acho um mau aluno, ninguém pode dizer. Mas dizer que ele era relapso, todo mundo pode dizer, tá certo? Ele era muito relaxado, ele era relapso. Arrogante, pode dizer, era também muito arrogante. Ele tem aquela carinha de santo. Na palestra passada, um dos, não sei qual, mostrou aqui uma fotografia, o olhar dele, aí ele disse, eu vi no vídeo, né? Esse olhar é o mesmo olhar quando ele era menino, então ele tem aquele olhar de santo, mas ele era, às vezes, até perverso, tá certo? Então, ele era um sujeito que impressionava pelo, digamos, mau caratismo, algumas coisas. Então, ele não era nenhum santo, tá certo? Bom, então, ele, toda a física que ele aprendeu na ETH, praticamente vem dessas anotações aí e das leituras pessoais que ele fez. Praticamente, o único professor que ele teve lá para ele anotar foi o Weber. No entanto, tá certo? Veja bem como é que... No entanto, o seguinte... ele tentou, como ele era relapso, nenhum professor da ETH quis ele como assistente. De todos os alunos, dos 4 que foram aprovados, né, no exame final da ETH, o Einstein foi o único que não conseguiu posição de assistente na ETH. Todos os outros conseguiram posição de um ou outro professor. Ele não conseguiu nenhum. Ele foi para o Weber não quis. Quer dizer, enrolava ele e tal. Ele estava com a tese para ser, o Weber não aceitou a tese. Agora, pior do que isso, é o seguinte, bom, então por que é que ninguém sabe exatamente o que é isso? Porque no caso do Weber, no caso do Minkowski, tem explicação, porque o Einstein era relaxado mesmo, nós assistíamos as aulas, o Minkowski, quando os trabalhos de 1905 explodiram, o Minkowski disse, mas é aquele cachorro preguiçoso que fez isso, né? O Einstein era um sujeito para o Minkowski. Então, está certo que o Minkowski não quisesse o Einstein como assistente. Mas o Weber não, o Einstein foi dedicado. No entanto, é o seguinte, parece que quem tem algum conhecimento de alemão aqui sabe que a formalidade do alemão, né? Então, professor lá, você tem que chamar Herr Professor fulano de tal. Herr Professor fulano de tal, tá certo? E o Einstein, não sei se por ingenuidade ou por sacanagem, chamava o Weber de Herr Weber. Isso era insuportável para o Weber. Tinha que ser Herr Professor Weber. E o Einstein insistia em chamá-lo de Herr Weber. Isso não está escrito em lugar nenhum, isso não está claro. Isso é a avaliação de vários historiadores. Né? Sabe-se que ele tratava assim. Tá certo? E de anedotas que colegas da época contaram, como é que o Einstein tratava, né? O professor. Então, o Weber não gostava do Einstein. E aí o Einstein achou, acho que até morrer, de que o Weber é que atrapalhava a vida dele. O Weber mandava carta. Cada vez que o Einstein candidatava-se para um posto de assistente em algum lugar, a pessoa não aceitava. E o Einstein achava que era o Weber que mandava carta para aquela pessoa, dizendo que não aceitasse o Einstein. Tá certo? Isso daí, em algumas biografias, está dito como sendo verdadeiro. Nas cartas do Einstein, que eu mostrei lá no início, as cartas que ele mandava para a Mileva, nas cartas do Einstein, o Einstein diz que achava que era isso, o Einstein não tinha evidência. Olhando hoje, com a perspectiva, né, do tempo, os historiadores acham que isso não deve ter acontecido. O Weber jamais deve ter escrito, sequer uma carta para alguém desaconselhando o Einstein. O problema é que as pessoas não aceitavam, porque o Einstein candidatava para o posto, mas ele não tinha nada publicado, não era doutor, né, e era uma pessoa completamente desconhecida. Então, essa é uma explicação mais razoável. Bom, enfim. Mas o Einstein achava que não, que era o Weber que atrapalhava a vida dele. Em várias cartas ele diz, agora o Weber, aquele safado, eu vou escrever para ele dizendo que ele não pode fazer isso. Em uma carta para a Mileva, ele diz isso. Eu vou dizer para ele que ele não pode fazer isso comigo, e se ele fizer, ele vai ver o que é que eu vou fazer. Ora, ele com 20 anos, 20 e poucos anos, né, dizendo isso para o cara que era o chefe do departamento. Bom. Aí, mas acontece que, veja bem, a única coisa que sobreviveu da vida dele na ETH foram os cadernos do Weber, tá certo? No entanto,
com 70 anos de idade, quando ele escreveu aquelas notas autobiográficas, ele sequer menciona o nome do Weber. Quando ele se lembra da ETH, ele só se lembra de duas pessoas, do Hurwitz e do Minkowski, que são dois matemáticos, né, digamos assim, mais matemáticos do que físico, né? E com nenhum dos dois ele teve grande relacionamento durante a ETH, mas são os dois que ele cita. Lá, ele diz assim, lá na nota autobiográfica, lá na ETH, lá eu tive bons professores, o Hurwitz e o Minkowski, com quem eu aprendi um pouco de matemática e tal, e tal, tal. É verdade parcialmente, né? Mas ele esqueceu, ele deletou o nome do Weber da história dele. Então, portanto, ele era bom aluno quando ele queria. Quando ele estava satisfeito, ele era bom aluno. E ele não era mau aluno. Ele era aluno relapso, isso é verdade. O professor podia ter raiva porque não assistia às aulas, porque ele estudava sozinho. Né? Então, ele estava se preparando sozinho para fazer o que fez em 1905. Né? E aí, então, vem a história do que, em 1905, tudo surgiu assim, de um dia para a noite, né? Uma coisa assim de genialidade, da divindade, baixou em Einstein e ele escreveu, né? Olha, de 1900 a 1905, antes dos trabalhos famosos dele, até 1904, digamos, tá certo? Antes dos trabalhos famosos dele, ele escreveu 5 artigos numa análise de física, que ainda é um bom jornal, não é hoje, digamos, eu não posso dizer que é o melhor jornal da física hoje, mas na época era o melhor jornal da física no mundo inteiro, né? O Análise de Physique, e ele publicou, então, 5 artigos, um em 1901, 2 em 1902, um em 1903 e um em 1904, tá certo? É claro que, bom, agora, eram 5 artigos de um jovem, tinha menos de 25 anos, né? De um jovem que não era doutor, que não trabalhava na universidade, era um vagabundo procurando emprego, morrendo de fome, né? E fazia isso sozinho, tá certo? Então, alguns desses artigos, por exemplo, os 2 primeiros, Einstein detesta, ele disse, se eu pudesse apagar e rasgar, eu rasgava, né? Então, são 2 artigos que têm vários erros, e, bom, enfim. Depois, outros artigos, ele descobre que ele reproduz os resultados que o Gibbs tinha feito nos Estados Unidos, que ele não conhecia, e na Alemanha não conhecia, porque não tinha sido traduzido para o alemão, bom, enfim, não era bem divulgado, naquela época tinha disso, né? Não tinha o Google na época, né? Então, mas ele escreveu, então, esse trabalho antes de publicar os artigos famosos dele, tá certo? E aí vamos ver lá nesse período que ele escrevia isso, como é que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo, né? Então, quem é que sabia das coisas que ele fazia? Tá certo? Nenhum professor sabia, tá certo? Porque ele estava completamente abandonado por todos, né? Quem é que sabia? O Michele Besso, né? Eu consegui a melhor fotografia que eu tenho do Michele junto com a mulher dele, né? Essa mulher do Michele foi o Einstein que apresentou, né? O Michele Besso, a Mileva, que veio a ser a mulher dele, era namorada na época, né? Depois se casaram. E um pouco depois da Páscoa de 1902, o Konrad Rabiet, o Solovini. Domingo, na palestra do Nelson, quem assistiu a palestra do Nelson, o Nelson deve ter falado muito do irmão do Konrad, o Paul Rabiet. Foi o Paul que fez aquela maquininha famosa com Einstein. Isso o Nelson deve ter falado na palestra dele de domingo, né? É obrigatório falar, né? Porque é uma das coisas importantes. Muito bem. Então, eram esses as pessoas com quem o Einstein discutia física. O Michele Besso era um engenheiro, né? Muito inteligente, mas não tinha formação em física. A Mileva era colega do Einstein, um nível um pouco menor do que o dele. O Konrad Rabiet era estudante de doutorado de matemática. E o Solovini era o típico vagabundo, tá certo? Ele era um romeno, acho que tinha algum dinheiro, bom, enfim. Mas ele ele circulou em tudo que era faculdade naquela região da Suíça, né? Fez medicina, não gostou. Aí não gostou. Fez literatura, não gostou. Ele fazia tudo, não se fixava em nada. Ele foi para a França, para Paris. Lá em Paris ele ficou sendo editor do Einstein, né? Morreu quase na miséria, né? Quando ele tinha 80 anos, ele estava com problema de vista, não sei se é catarata, não se explica lá. Tem uma carta do Einstein para ele, né? E uma carta muito emocionante, né? Um pouco antes do Einstein morrer. E o Einstein, ele estava com um problema de vista, precisava fazer uma cirurgia e não tinha dinheiro. E aí o Einstein mandou uma carta para ele,
como mais tinha dinheiro em tudo que é lugar, né? Disse, pode fazer a cirurgia e mandar a conta no banco tal e tal. Então, ele pagou a cirurgia do Soluvino, o velho Solo, ele chamava de Solo. Então, era com esse pessoal, que era tudo vagabundo, né? Quer dizer, não era ninguém da área. Então, era com isso que ele discutia os trabalhos dele, né? Então, vendo as cartas, então você vê, passo a passo, como é que o Einstein estava se preparando para fazer aquilo que ele fez em 1905. Né? Então, no dia 3 de outubro de 1900, né? Bom, aqui do lado eu boto os lugares onde ele estava. Né? O Einstein tinha terminado o curso, aí voltou para a casa dos pais em Milão, e a Mileva continuava em Zurique, porque tinha que fazer o exame, o segundo exame final, aquele lá que ela terminou não passando. Né? Aí ele escreveu para ela, e dizendo que... Aí dizendo, tem um problema de capilaridade. Aquele problema de capilaridade, ele estava lá do curso do Weber. Aparentemente, foi o curso do Weber que motivou ele a estudar isso aí. Né? E aí, isso 3 de outubro de 1900, né? E quando foi no dia 3 de dezembro, ele mandou o artigo para a Análise de Physique, e foi publicado em março do ano seguinte. Certo? Então, esse artigo, ele vinha comentando lá com a Mileva, né? Depois, no dia 15 de abril, ele comenta mais outra coisa, né, lá, não vou entrar em detalhes sobre isso, depois a gente... Né, e aí, sai o trabalho sobre... Né, e outra coisa do Einstein é o seguinte, que ele fazia isso tudo sozinho, e tem um problema, se você olha, é que não tem nenhuma citação, realmente não tem nenhuma citação, né? Então, ele podia citar, ele não é um padrão, o trabalho dele não tem um padrão acadêmico que a gente conhece hoje, mesmo naquela época, como era conhecido. E a justificativa para isso é que ele não tinha nenhuma orientação. Né? Ele fazia isso sozinho, não tinha um orientador, não tinha ninguém que orientasse. Né? Ele fez a tese dele sozinho. Submeteu para o cara, quer ser o supervisor, está aí a tese. O cara leu, aceita ou não aceita? Bom,